Alô? Estamos ao vivo? Sim, estamos ao vivo. Espero que estejamos. Alô? Não tô ouvindo. Você está ouvindo? Eu também não. Alô? Não, é que a gente acabou de botar o fone. Oi, gente. Oi, gente. Boa noite. Tudo jóia? A gente vai estar começando uma live daqui a pouquinho. Estão ouvindo bem aí? O pessoal está chegando, sejam bem-vindos, boa noite. Estamos começando mais uma das lives pelo portal Yoga Educação, tá? Hoje a gente vai estar começando uma live com uma pessoa super querida, que é o Léo Sete da Befácias, Dr. Léo Sete da Befácias. Léo chegou. Ah, isso aí. Então a gente está começando aqui, deixando o pessoal entrando, para a gente começar. Então, peraí. Estamos convidando agora o Léo, Dr. Léo. E a gente tem que torcer. Fala, Léo, tudo bem? Beleza, Maurício? Tranquilo? Beleza, a gente está tranquilo. Estamos aqui, ó, fazendo o mantra para os bons fluidos da internet deixarem tudo direitinho. Tá dando problema aí no Rio, cara? O Rio tá sempre com problema, cara. Porque teve Não dá problema? simpósio de face que deu problema na internet dele. Pois é. Ele é carioca. A gente estava acompanhando. A Oi, gente Léo, acompanhou. tudo bem? Fala, Léo, tudo bem? Aí, fala. O áudio tá dando uma picadinha aí, de leve. Eu não escutei o que você falou. Você tá ouvindo? Sim, agora sim. Agora sim. Sim. Tô eu e a Mariana aqui. Tudo jóia? Vai, Mariana, não tô te aí. vendo. Oi, Léo. Agora cheguei. Ei. Já não cabe todo mundo na câmera. Oi. Tudo bem? E aí, como é que estamos, cara? Cadê a minha querida Thaís? Tá bem? Eu chamei ela para vir, mas eu acho que ela não escutou ainda. Vamos ver se Ah, ela é aparece. tímida. É da minha turma. Tinha que arrastar, né? Bom demais, né? Vamos dar um tempinho Mas para o pessoal chegar, né? A gente marcou 8h30, são 8h28. Eu acredito que muita gente vai chegar aí ainda, né? Se quiser. não. Vamos batendo um papo, o pessoal vai chegando. Aí eu só tenho que olhar o horário, porque a Instagram, ele corta, né? É 1 hora. 1 hora. É 1 hora. Ele corta e a gente tem que ficar só atento. Mas cara. Não, essa coisa de conexão ela é incrível. A gente estava até agora conectado pelo Wi-Fi, mas o Wi-Fi está muito instável. Está com muita demanda. Acabou que a gente desistiu e está indo pelo 4G mesmo, seja o que Deus quiser. E tem sido assim direto. Você sabe que o Instagram está com mais audiência do que televisão às 8h30 da noite, né? Você está sabendo disso. O pessoal está curtindo, o pessoal curte muito mais esse horário e, enfim, né? Aquelas coisas. Bem, isso aí. Gente, posso te apresentar, Léo? Quer começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, gente, então, aqui eu e Mariana, pelo portal Yoga Educação. A gente tem o prazer de conhecer uma pessoa incrível
que é um dos maiores pesquisadores sobre fáscias do Brasil, com um background prático sobre o assunto muito grande, com uma visão incrível. Para o pessoal que acompanha a gente do portal sabe que boa parte das nossas pesquisas com relação a como funcionam alguns modelos operacionais para a prática do yoga entendem a importância da fáscia dentro desse sistema. E hoje a gente vai estar com uma conversa que é em cima de yoga, fáscias e as emoções, para tentar fazer esse bate-bola com o Léo, que é um cara assim que ele domina isso de uma forma incrível. A Thaís, esposa do Léo, espero que participe com a gente aí. Ela tá aí, tá lindo. Vai chegar, Pois está aí? eu chamei ela, não sei porque que ela não apareceu ainda. Ela tá entrando virtualmente, tá aqui, já acompanhei. E ela falava muito da sua base de pesquisa, e isso era uma coisa assim que para a gente era muito bom, né? A gente poder fazer essa transição. Deixa eu fazer uma pergunta. Léo, já praticou yoga? Então, já pratiquei. Eu tenho uma professora de yoga em casa, né? Vira e mexe eu faço com ela. Eu estou agora no momento que eu estou praticando atividade física regularmente, né? E a yoga é uma delas. Eu tenho uma professora de yoga em casa, ela trabalha muito meditação e então a gente está forte nessa pegada aí, prática e teórica também, né? Eu gosto muito de ler a respeito. A yoga hoje é uma bola da vez, né? Dentro da ciência aí, está se mostrando cada vez mais que yoga, meditação está tendo ótimos resultados, né, Maurício, em relação a vários tipos de coisa, inclusive em relação à dor e outras várias coisas que a gente vai falar um pouquinho, né, agora aí, para o pessoal que está acompanhando a gente. E é muito bom, né, cara? Depois da prática, a gente vai falar um pouquinho de várias coisas aí em relação a yoga, os movimentos de torção, os padrões respiratórios, o que isso traz vinculado à ciência, à fáscia, e como isso age no cérebro e na formação das emoções, né? É o tema de hoje, é um tema bem interessante e espero que a gente consiga aí, junto com todos que estão assistindo aí, seja um tema bem produtivo para que todos levem para a vida aí, né? Muita coisa interessante aí para a gente falar. Com você, eu tenho certeza que esse negócio vai ser muito produtivo, vai ser muito legal mesmo. Léo, quer se apresentar para o pessoal? Léo Sete da Bfácias. Fala um pouquinho de você, Léo. Pessoal, prazer. Para quem está se conhecendo agora, de uns 15 anos para cá, eu venho estudando muito fáscia. Eu sou formado em osteopatia, me especializei em osteopatia. Hoje eu dou aula em uma escola de osteopatia aqui no Brasil, o Colégio Brasileiro de Osteopatia. Estudo muito aí várias coisas, na verdade, não só fáscia. Eu gosto de falar isso porque a fáscia ela não é tudo. Ela tem a simples maravilha, né? Maravilhosa função de linkar tudo. Né? E estudo, já tive a oportunidade de fazer aula de fáscia aí com vários aí grandes nomes da fáscia no mundo. Tenho estudado bastante aí fora do país, em várias escolas diferentes, com várias pessoas, para ver vários pontos de vista diferentes. Está tendo muita pesquisa de fáscia atualmente e também muita pesquisa de yoga, muita pesquisa de meditação. Então, a ideia dessa live hoje é a gente linkar isso tudo. Eu montei uma escola de fáscias, que é a Academia Brasileira de Fáscias, juntamente com o Cristiano Queiroz. O principal foco nosso, Maurício, é ver o mundo sobre uma ótica da complexidade. Aproveitar tudo que o sistema linear traz para a gente. O que é um sistema linear? É um sistema de causa e efeito, ação e reação. Sempre tentar achar, entre aspas, o culpado daquilo. Eu tenho um problema, eu tenho que ter um culpado.
E a ciência foi assim, e desde que desenrolou a ciência, ela tomou essa linha linear desde a época que Newton, Descartes revolucionaram a vida da ciência. Quando eles começaram a fazer previsões exatas dos planetas, daqui a 20 dias vai ter um eclipse. Aí o pessoal falava, não é possível. Aí batia 20 dias, estava lá o eclipse. Um eclipse. Isso mudou completamente a visão do mundo e foi tudo nessa linha. Isso revolucionou a indústria, né? Com a produção industrial, tudo pela matemática cartesiana. Só que quando a gente chega no ser vivo, no ser humano, a gente vê que não é assim. O ser humano não é um robô, não é uma linha de produção, não é linear. Para isso, a gente precisa de um outro paradigma para entender o funcionamento desse ser humano. E aí vem o paradigma da complexidade. E, Léo, deixa eu te interromper um pouquinho, porque para quem já conhece... Também? Chegou aí, oi! Fala, Thaís, tudo bem? A live das comadres. Você sabe que nessa live a gente só obedece ordem agora, né? Mas aproveitando a deixa do Léo, justamente o intuito do portal, né? Essas lives são ótimas, né? Porque aí a gente consegue realmente experienciar, né, qual é a proposta do Portal Yoga Educação, né? Que é justamente trazer a tradição do yoga, né? E visto, né, interpretado pelo ponto de vista da ciência, né? Então trazer o Léo, que é osteopata, que é físio, né, trazer outras pessoas como a professora Marta Lovisaro, que é psicomotricista, né, nos ajudam a construir esse paradigma que é, né, o ser humano, né? Ter vários olhares sobre aquela mesma proposta do humano, né? Então, hoje mais do que nunca, a gente fica muito feliz de ter você, que é um super pesquisador, que está também na prática, né, junto com a Thaís aí do yoga, mas também na ciência, pesquisando, entendendo, observando esse humano por outros olhares, né, não só da fáscia, como através da embriologia, né, como outros ramos de pesquisa que você desenvolve, né, e que a gente tanto admira, assim, no seu trabalho, né, esse olhar tão integrado do ser humano, né. Isso que você falou é muito importante, porque quando a gente fala de complexidade, Mari, pode chamar de Mari? Claro, deve. Quando a gente fala de complexidade, a gente não está fugindo da ciência, não é uma fuga. Não. É simplesmente uma forma de ver o ser humano sobre todas as nuances do ser humano, né? É entender que a pesquisa linear nem sempre ela contempla uma verdade absoluta, porque não existe verdade absoluta. Não tem, né? Não tem, né? Então, o que a gente tem que pensar é quando a gente isola variáveis num método de pesquisa, quando a gente traz o resultado daquilo para a vida, aquilo, na verdade, ele não soma com o indivíduo. Ele simplesmente interage, gerando um resultado não previsível. Quer ver um exemplo para ficar claro? Por exemplo, eu vou estudar o sono de uma pessoa. Eu pego essa pessoa, levo para uma clínica que ela nunca foi na vida, encho ela de eletrodo, boto ela para dormir e a partir daquilo eu defino uma história para aquela pessoa. Um padrão de sono dela. Né? Ou seja, e você parte do princípio que ela vai dormir bem, né? É aí que é o grande lance da complexidade. Até eu falando assim, num primeiro momento, todo mundo falaria assim, ah, mas isso não dá para medir o sono da pessoa. Para algumas pessoas mede. Tem algumas pessoas que não ligam de dormir num ambiente fora do que ele está acostumado. Mas para outras não. E talvez para aquele mesmo indivíduo, naquele momento, pode influenciar e para outro. Naquele dia, né? Naquele dia, naquele momento, né? E esse é o paradigma da complexidade. É pegar a ciência, pegar tudo que tem de pesquisa e fazer uma filtragem para o ser humano, entendendo que ele tem o seu momento, as suas relações sociais, como ele está naquele momento, individualmente, o estado interno dele, que a gente vai falar nessa live um pouco, chamado de interocepção, né? Como o corpo está naquele momento. E foi muito bom a sua fala, porque traz justamente isso. Pegar somente
as pesquisas e tratar o ser humano somente com um resultado, como se aquilo fosse uma verdade absoluta, é pegar a ponta do iceberg. Embaixo daquilo vem toda a base para a gente entender o ser humano, que são as ciências de base, que é embriologia, filogenética. Como que a gente conseguiu chegar até aqui? Como que a nossa... o desenvolvimento. Como é que evoluímos até aqui? Né? O nosso diafragma funciona completamente diferente, até mesmo dos primatas mais próximos, até do chimpanzé. Então, o nosso corpo sofreu adaptações. A nossa embriologia, ela nos dá ferramentas para entender as relações futuras. E assim é com a anatomia, fisiologia e a ciência, né? Linear, inclusive, que não é descartada do modelo da complexidade. Muito bem. E esse modelo da complexidade... Fala, Thaís. Oi? E... Você ia falar? Não. Desculpa. E esse modelo da complexidade que você fala, ele é bem interessante, porque ele aborda bem a realidade do yoga hoje, que ele começa a engatinhar nas questões de evidência científica, de pesquisa. Você tem muitas pesquisas voltadas à área de meditação mindfulness, que você encontra referências, e na prática de Hatha Yoga você agora começa a ter algumas pesquisas mais embasadas dentro de avaliação, de protocolo, mas dentro dessa coisa que você falou, pegar um grupo, fazer um modelo, fazer a aplicação do modelo, colher o resultado, exatamente para a gente poder fazer essa comprovação pela ótica ocidental. Porque o yoga, ele quando nasce, ele nasce atrelado à visão da Ayurveda, que é uma visão da medicina tradicional indiana, que tem os seus parâmetros, né? Então, muito baseado na cultura védica. Só que quando a gente transpassa isso para a cultura ocidental, esses parâmetros eles têm que ser avaliados. Isso é uma coisa que, assim, tem yoga no Brasil há 100 anos. Há 100 anos se pratica yoga no Brasil. Meu avô era médico, ele coordenava a residência no Miguel Couto e ele amava praticar yoga e meditação. Ele achava aquilo interessante, mas ele não tinha coragem. Assim, ele se aventurava com um paciente ou outro, passar um exercício respiratório, mas ele não conseguia entender aquilo, né? Para ele era um paradigma, era algo assim muito complexo dele estar entendendo. E hoje, graças a esse pensamento que a gente consegue unir várias linhas, a gente hoje começa a poder fazer essa ponte, né? E, por exemplo, a gente, quando começou o nosso núcleo de pesquisa da ciência do yoga, ele via com uma pergunta bem objetiva: por que a prática funciona e como eu faço esse link de tudo para que a gente possa ter um trabalho operacional para a gente poder aplicar, né, com crianças, adolescentes, pessoas mais velhas na escola, uma linha de trabalho, né? Mas para isso a gente precisava de uma linha que integrasse tudo. Eu e Mariana, a gente teve a felicidade de conhecer a psicomotricidade. A psicomotricidade, ela faz essa ponte de integração. Um dos nossos grandes professores, Marcelo também é físico, e a gente abordava muito sobre essas questões, Maturana, Varela, processo de evolução, como é que isso afeta a questão da emoção. E uma das coisas que a gente, nas conversas que a gente teve, a Thaís tinha comentado, era a questão do processo de observar a fáscia, como ela faz parte de tudo isso e como ela é aquele elemento ligante de tudo e como ela é importante nessa questão das emoções, né? Boa parte do nosso caminho de trabalho foi aí e eu digo assim que a gente ficou bem feliz porque assim, a gente conseguiu ver bons resultados, uma vez que a gente quer, por exemplo, eu quero trabalhar uma prática de meditação com uma turma de adolescentes e depois entrar com um trabalho socioemocional. Então, como essa organização tônica
dar sustentação para esse adolescente, ter uma clareza para ele poder estar falando. E às vezes eles mesmo falam, nossa, como isso me organizou, como isso me estruturou, sabe? Então, a gente fica muito feliz de ver assim, um pesquisador como você tocando nesse assunto, falando com profundidade, com sabedoria dessa questão das emoções, porque isso para a gente no campo do yoga é muito importante, porque exatamente faz esse link da prática física com a prática intrapessoal, interpessoal, que é essa prática que a gente trabalha na meditação. Sim. A fáscia, na verdade, é bom a gente colocar alguns conceitos que ela participa, sim, diretamente da produção emocional, como está diretamente ligada com as questões emocionais. Para entender isso um pouco, Maurício, eu acho que é interessante a gente resgatar alguns conceitos. O primeiro deles, a fáscia no início era considerado só aquela capa de tecido bem definida que envolve os músculos, os nervos, os órgãos, enfim. Ela é dissecável, né? Você abre e disseca, é como se fosse uma roupagem bem definida. O pessoal estava queixando do áudio aí, gente. Está tudo ok com o meu áudio? Deu uma melhorada? Pessoal, o áudio está ok? Então vamos lá. Vamos tocando então. A fáscia, então, hoje a gente tem um conceito chamado de sistema facial. O que é isso, na verdade? É o tecido conjuntivo frouxo também. É aquele tecido de preenchimento que entra dentro dos órgãos, do parênquima dos tecidos dos órgãos. Esse tecido é considerado o sistema facial. É nesse sistema facial que, inclusive, a derme, que abaixo a pele é formada por epiderme e derme. A derme é uma parte desse tecido que contém os receptores. E a derme é considerada parte do sistema facial. Então, vamos lá, vamos entender. O corpo está constantemente monitorado por neurônios. E a ponta final do neurônio são os receptores neuronais. Esses receptores ficam no tecido facial, no sistema facial. Não tem receptor de movimento, por exemplo, no tecido muscular. O fuso muscular, por exemplo, que embora tenha esse nome, fuso muscular, ele não está no músculo. Ele está no perimísio, que é a fáscia que envolve o músculo e organiza o músculo. No tecido muscular, por exemplo, eu não tenho receptores de dor, os nociceptores, né? Dor é um evento cerebral, mas os nociceptores. O músculo, eu não tenho um receptor nociceptor. Esse receptor fica nesse sistema facial que envolve o músculo. Agora, Maurício, olha que interessante isso agora. Eles dissecaram a fáscia muscular, as fáscias de movimento, e analisaram histologicamente essa fáscia, a constituição dessa fáscia, a quantidade de receptores neurais que tinham nessa fáscia. O que eles viram? Proprioceptor são receptores de movimento. É fuso, ATG, Ruffini, Pacini, que controla como e aonde o corpo está no espaço, mandando informações para o cérebro. Então, os receptores de movimento são chamados de proprioceptor. Quando eles pegaram o tecido facial e muscular, a fáscia que envolve o músculo e o músculo, eles viram que nesse tecido que se esperava ter muito receptor de movimento, proprioceptor, tinham para cada receptor de movimento, tinham 7 receptores chamados interoceptores. O que é um interoceptor? É um receptor, uma ponta final do neurônio, que não tem nada a ver com o movimento. Ele só percebe as condições do corpo naquele momento.
E a informação desse receptor, ele não vai para o córtex somatosensorial, que é o córtex de movimento. A informação desse interreceptor vai para o córtex insular, que é hoje considerado o maestro da orquestra emocional do corpo. Daqui a pouco a gente vai entrar na emoção. Então, olha que interessante. No tecido de movimento, músculo e fáscia de movimento, para cada receptor de movimento, eu tenho 7 receptores ligados ao controle interno do corpo que mandam informações para a área cerebral, o córtex insular, que é o maestro da orquestra emocional. Então, quando a gente pensa no sistema de movimento, na yoga ou em qualquer outra atividade física, a gente tem que pensar também nesse sistema de movimento associado às emoções, principalmente. Cara, isso que você dá é um gancho tremendo, porque quando eu vou pensar em desenvolvimento psicomotor, principalmente na infância, é necessário construir toda uma base de tônus para eu ter a estimulação desse tecido. Sim. E ao mesmo tempo, né, hein, Léo? E ao mesmo tempo, é brilhante como o organismo, né, se organiza, né? A gente percebe o movimento, mas a gente percebe ainda mais as sensações que aquele movimento te traz. Exatamente isso. É brilhante isso, né? Porque mais do que você perceber que você fecha e abre a mão, é você perceber a sensação, a qualidade do movimento, né? E quando a gente fala no yoga educativa para as crianças, que muito mais do que você corrigir a postura do asana, é você dar indicações verbais de qualidade de movimento, e que as crianças vão perceber muito mais quando eu faço o movimento do leão, que é vigoroso, que é intenso, a respiração do leão, a criança vai perceber muito mais corporalmente como se comportar do que simplesmente se eu dissesse, abre a boca, sopra forte, bota o braço assim, ou bota assado, né? Perfeito. Então, se eu dou a qualidade do movimento, ela tem 7 receptores a mais para perceber a minha informação, do que só o movimento, abre a boca e sopra assim, como um leão, né? Você falou exatamente... Eu acho isso magnífico, é lindo, né? O ponto de diferenciação é exatamente isso que você falou. Uma coisa é a pessoa perceber, estou dobrando o joelho, ele está dobrado. Propriocepção, tudo bem. Ok. A outra coisa é depois que você entra num estado de yoga, numa meditação, é a pessoa falar, nossa, estou me sentindo tão bem, estou me sentindo leve. Isso não é propriocepção, isso é uma interocepção. É uma percepção interna do corpo. E uma das interocepções é a dor, que é um evento interoceptivo hoje, é considerado um evento interoceptivo. Então, na verdade, quando você coloca a criança numa postura, por exemplo, do leão, hoje eu acompanhei a Thaís dando aula para uma criança, e é toda lúdica, você traz ali muito mais do que a propriocepção, mas você traz algo relacionado a processos, sim, de reações, inclusive emocionais, né? Que tem um padrão de comportamento. Foi brilhante a sua colocação na diferenciação da propriocepção para a interocepção. Né? Que eu acho que quando a gente fala da reabilitação, né, eu que também sou físio, né, a gente pensa, né, depois da lesão, tratar e etc, né, eu acho que você pode explicar isso melhor até para as pessoas, como pesquisador, que a gente busca uma reabilitação do movimento, vai fazer um trabalho proprioceptivo, e lá no finalzinho desse tratamento a gente esquece, às vezes, né, ou a gente fala, não, vou trabalhar a propriocepção, ele tem que saber como movimento o tornozelo dele, para trabalhar em torce lá, para voltar a caminhar, mas você esquece de dar qualidade para esse movimento. Como eu vou caminhar, qual o esforço que eu tenho que fazer para subir uma escada, para subir um degrau, ou se eu sou um atleta, né, outras qualidades que exigem mais desse tornozelo que eu preciso trazer para ele, né? Sim. Então, eu acho que também na parte terapêutica a gente também tem que pensar nesse aspecto, né? Que não é só o movimento pelo movimento, né? Sim.
Eu acho que você foi, mais uma vez, feliz em colocar, porque, na verdade, houve uma evolução nisso, né? A gente passou por uma época, uma fase, onde a biomecânica do movimento, eu passei grande parte da minha vida acadêmica estudando biomecânica, analisando ângulos e vetores de articulações, e nós vivemos numa época, você viveu isso, eu acredito também, onde agachar tinha que ser pouquinho, porque aumentava a pressão do joelho, e isso poderia fazer muito mal. E que se a pessoa tinha uma artrose, ela tinha que tomar cuidado, evitar subir escada e evitar, enfim. Foi um momento biomecânico, mecanicista dessa ciência pragmática e linear. Sim, um único olhar, né? Um único olhar. Ação, causa e efeito, ação e reação. Só que depois de um tempo, com as pesquisas, começaram a se ver que indivíduos com artrose, aliás, se Deus quiser, todos nós vamos ter artrose, que dependendo da idade, todo mundo já tem artrose. Né? Indivíduos com bom que tenha, sinal de que usou, né? Não agora, né? Mas daqui a alguns anos, se Deus quiser, lá pra frente. Agora, vamos ter artrose. Só um pouquinho. Somos todos yogis e trabalhamos bastante. Então, olha o que eles têm visto, na verdade. Que várias pessoas com artrose severa, hérnias de disco severa, não sentem absolutamente nada. E aí, quando eu gosto quando eu atendo uma pessoa que chega, né? Porque os médicos adoram falar isso para a pessoa. Você está com uma artrose. E aí ela chega com um exame de imagem para te mostrar que ela está com uma artrose. E ela acha bom isso. Não, eu tenho uma artrose. Assim, ela já tem um nome para ela já tem um nome para chamar de seu. Um nome, né? Aí ela chega com aquilo. Aí às vezes eu pergunto para ela, mas dói o tempo inteiro? Ela fala, não, tem dia que não dói. Aí eu pergunto para ela, mas a artrose nesse dia vai passear e volta depois? Quer dizer, hoje o que a gente prega, hoje o que a ciência prega, na verdade, é a funcionalidade, independente da condição física. É claro que a integridade física é um dos fatores, mas não é mais a verdade absoluta, né? E aí a gente, já fazendo o link para as emoções e já puxando um pouquinho para yoga, que é um assunto da nossa live hoje, o que se percebe, e eu acredito muito, hoje na dor, por exemplo, o que se tem é indivíduos com problemas crônicos, na maioria das vezes. A maioria das coisas que chegam até a mim é problema crônico. Porque o que a pesquisa tem mostrado, Mari e Maurício, é que se o indivíduo tem um trauma agudo, o próprio repouso e o tempo e o movimento vai tomar conta de se adaptar ao corpo dele. O que mais chega no consultório para a gente são os crônicos, aqueles que sentem algo há mais de 3 meses. E nos crônicos, o que acontece geralmente é uma alteração de percepção a nível central, né? Coluna e cérebro, medula e encéfalo, não só o córtex, mas as áreas subcorticais. O que se percebe hoje é que essas áreas desses indivíduos, comparados com indivíduos sem dor, sadios, elas estão completamente alteradas, que é um fenômeno hoje que é chamado de sensibilização central. É como se o cérebro fosse uma orquestra, não tem uma área de dor no cérebro, não tem uma área de depressão no cérebro, não tem uma área que produz emoção, não é só o sistema límbico, ele é no corpo inteiro. É como se fosse uma orquestra, na verdade. E no indivíduo com dor crônica, assim como o indivíduo com depressão e outros estados emocionais alterados, o que se tem é uma alteração de funcionamento de áreas do cérebro. Especificamente em indivíduos com dor crônica, a gente tem uma hiperativação do hipotálamo direito, que está relacionado a um aumento do tônus simpático, do estresse. O sistema nervoso autônomo simpático é o que modula o estresse do corpo. E ele fica aumentado por uma hiperativação da ínsula direita e do hipotálamo. Tanto que a ínsula, em indivíduos com dor crônica, é considerado a ínsula a área emocional da dor.
A ínsula é aquela mesma área que recebe as informações do tecido muscular, as interocepções. E também dos órgãos, das vísceras, né? Sim. E aí o que a gente tem é que a yoga, a meditação, o que elas fazem, na verdade? E por isso que ela está em alta. No início, voltando nessa história da dor, o pessoal começava a pegar e falava assim, tá com dor, tá com artrose. Aí a pessoa melhorava a dor, ia lá, fazia um exame, a artrose continuava idêntica. Você tratava alguém com hérnia de disco, a pessoa estava lá, ressonância, hérnia de disco. Você tratava, a pessoa melhorava a dor. Refazia o exame, a hérnia estava lá, igualzinha. Aí eles começaram a estudar as pessoas que não tinham dor, e elas tinham hérnia de disco, artrose. Tinham tudo, né? Tinha dor. E aí foi o boom da ciência. Aí eles começaram a olhar para a galera da yoga, do Tai Chi Chuan, e falaram assim, antes essa galera era o quê? Essa galera é alternativa, isso não serve. Alternativa. Né? Tinha uma discriminação. Só que aí eles começaram a perceber que essa galera que praticava yoga, meditação, Tai Chi Chuan, essa galera tinha muito menos dor, ou pelo menos lidava muito melhor com os eventos de dor do que a galera da dor crônica, que estava sendo chumbada na cirurgia e no remédio. E aí eles começaram a ver, quando começaram a fazer ressonância magnética do cérebro, estudar o diafragma, estudar o movimento visceral desses indivíduos, eles viram que o corpo desses indivíduos funcionava muito melhor do que o corpo de um indivíduo inativo, de um indivíduo sem dor. E hoje, por exemplo, tem um estudo do Tai Chi Chuan que mostra que para dor lombar não específica crônica, o Tai Chi Chuan foi melhor que qualquer outra abordagem de atividade física, de caminhada, de musculação. Compararam várias coisas. E eles viram que o Tai Chi teve uma melhor resposta para tratar a dor crônica do que essas outras coisas. Mas o mais interessante foi um detalhe da pesquisa. As pessoas que mais melhoravam com o Tai Chi Chuan é aquelas que incorporavam a filosofia na vida. E a mesma coisa a gente tem com a yoga. Não é simplesmente fazer yoga para movimentar. Por trás daquele movimento, a gente tem que perceber as sensações, a normalização desse sistema interoceptivo, emocional, que eles trazem para a gente. E aí eu toco a responsabilidade para a pessoa que está fazendo, mas não só para ela, para o instrutor que está conduzindo esse yoga. Como conduzir as suas aulas. De deixar a pessoa sentir, de não ficar falando o tempo inteiro e saber o momento de falar. Agora perceba. Ao mesmo tempo, usar as ferramentas da ciência que tem para poder estimular, inibir essa ínsula direita e aumentar o tônus da ínsula esquerda. E aí a fazer gente essa transição. tem como a gente usar a ciência com uma prática milenar e ter resultados extremamente atuais e extremamente absurdos aí em relação a, talvez, se comparado com outras coisas, medicamento e outros tipos de terapia, talvez resultados até muito melhores, né? E essa sua fala, Léo, é super importante, porque o que acontece? Quando a gente tem a grande questão da transição da década de 80 para 90, era o formato de explicação da prática e o funcionamento da prática, que muitos dos ocidentais, eles queriam essas explicações e não tinham, né? Tipo assim, você, até pelo fator de como era feita a pesquisa antigamente, hoje a gente mudou com essa visão integrativa. Isso é uma coisa muito bacana, porque quanto mais esclarecimento eu consigo dar sobre essa qualidade da prática, que a prática do yoga, do tai chi, ela tem uma qualidade de modulação do tônus, organizando essa biotensibilidade do corpo. E isso é uma das coisas muito interessantes, trabalhando em paralelo com todo o processo de ventilação. Né? Então, essa frequência respiratória, essa frequência de ventilação que é trabalhada em ambos, o impacto disso na interocepção é muito grande. Isso tem impacto no emocional. E até então, é meio interessante que, assim, antes da gente falar de fáscia, a gente não conseguiu uma explicação da ligação desses dois sistemas.
Perfeito. né? E isso era uma coisa bacana, porque, por exemplo, quando eu vou pensar qual a importância da fáscia no desenvolvimento psicomotor infantil, pensando agora no desenvolvimento e na qualidade de estímulo de uma criança de 9 meses, 1 ano e meio. Como eu posso fazer um correto estímulo nisso? Então, quando a gente entende gente, para quem está entrando na live agora, o Léo, ele deu uma palestra maravilhosa no simpósio. Tá gravada essa palestra, Léo? Vai ser, Tá, ela tá? vai ser lançada no IGTV da Abefaças agora. Vai ser. Essa E ele vai semana. dando esse link incrível, assim, fazendo toda a constituição, toda a evolução do tecido de fáscia e dando a ponte exatamente para essa questão das emoções, né? E isso é uma coisa que hoje, quando a gente começa a falar do yoga, da meditação, do tai chi, das práticas holísticas, entre aspas, né, que antes tinham esse rótulo, estar entrando como práticas reguladoras, isso tem uma função gigantesca, porque o impacto dessas práticas na qualidade do sono e nos distúrbios do sono, eles dão um ganho para a saúde incrível. Muitas, por exemplo, a gente estamos vivendo quarentena, tá? Quantas pessoas a gente não tem hoje com dificuldade do sono simplesmente porque na fase noturna, ao invés de estar fazendo um trabalho de ventilação para dar uma baixa, ativar o parasimpático e ter uma qualidade de sono, a pessoa está vendo o jornal que está dando caos, ou um filme de terror. Então, o cara vai dormir com o sistema aceso, ele não vai ter qualidade de sono. Perfeito. Entrando nisso, então vamos lá, para organizar para o pessoal, que tem muitas pessoas perguntando como intervir nisso, né? Então vamos lá. Já pensando nisso tudo que você está falando, o que se tem hoje é que o sistema cortical e o sistema nervoso autônomo tem uma grande influência na manutenção, né? O sistema do estresse tem uma grande influência na manutenção de dores crônicas, problemas crônicos como depressão e outros mais, síndrome do intestino irritável e outros mais, né? Então, pensando que tem uma relação de alteração de funcionamento das áreas do cérebro e, principalmente, um estresse mantido por tempo prolongado, que aí a gente vai entrar no sistema nervoso autônomo e no neuroendócrino, que é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, com produção de cortisol pela suprarrenal. Vamos entrar, então, em algumas coisas importantes para o pessoal ter uma direção para como usar isso. Primeira coisa, as coisas que afetam isso. E eu vou citar alguns autores para quem quiser ler a respeito. São pesquisas espetaculares, até te mandei aí, Maurício. O Arthur Craig não tem nenhum artigo hoje de emoção que a pessoa escreve que não cita esse cara. Tem um artigo dele de 2016 que ele cita respiração, toque, imaginação no controle emocional e na formação das emoções. Então, vamos lá. Esse cara é um cara que eu admiro muito, vale a pena ler. Então, vamos entender isso. Eu tenho, então, o sistema do estresse, a primeira coisa, que o estresse nem sempre é ruim. O estresse é fundamental para a vida. Ele que está fazendo todo mundo aí assistir a live, está me fazendo falar, faz a gente relacionar socialmente, faz a gente superar os problemas que a gente tem na vida. Então, o estresse, ele é ótimo, ele é positivo. O problema é quando a gente não dosa o estresse, não sai dele, fica nele o tempo todo. E o que mantém o estresse é emoções negativas, pensamentos negativos, viver demais o futuro e o passado e esquecer da presença, que é o que a meditação prega, que é o que a yoga prega na hora da execução, trazer aquele momento para a presença. Então, na verdade, o estresse mantido é que avacalha o sistema. E aí, o que se tem para modificar isso? Numa condução, numa aula de yoga, trazer o indivíduo para a presença. Os movimentos são muito importantes. Por quê? Porque a gente viu que os interoceptores estão no tecido de movimento.
mas eles estão também no tecido visceral. Então, respirações lentas, suaves e profundas, com a expiração prolongada, tem vários estudos que mostram que esse tipo de respiração, ele inibe esse centro cortical, a ínsula direita e o hipotálamo direito. Automaticamente, ele diminui o sistema do estresse. O toque suave em regiões com pelo também faz isso. Na prática de yoga, é claro que em vários momentos o professor não toca, mas em algum momento um toque suave pode também ajudar nessa interocepção, nessa percepção, nessa alteração de funcionamento cortical. E como você mesmo disse, procurar buscar coisas boas. Não viver o futuro e o passado. Ai, meu Deus, o coronavírus vai só piorar daqui a um mês, daqui a 2 meses. Isso só vai piorar o funcionamento do sistema cortical e automaticamente o descenso dessas informações para todo o sistema. Então, respiração lenta e profunda, padrões de apneia, também tem bons resultados aí em estudos com ressonância magnética funcional para amenizar essa hiperativação cortical. Viver aquilo que você está fazendo, curtindo aquilo, fazendo aquilo por prazer. E aí a gente não entra num estado meditativo. A Thaís estava conversando comigo hoje, a Thaís está estudando muito isso. Ela está terminando uma pós de psicologia positiva. Como é que chama o nome? O nome de fazer algo que eu gosto? Flow. O flow. O pessoal da psicologia chama isso de flow. De flow. Que é você vai fazer alguma coisa, entra naquilo, curtindo aquilo, olhando o lado bom daquilo, sem pensar no que vem e no que foi. E isso eu acho que vai muito da condução de quem está ministrando uma aula, né? Mas essa é a pegada. Fazer exercício para casa, para o paciente também, né? Para o aluno. E essa questão que você coloca, ela é bem interessante, que agora a gente tem o yoga como uma prática integrativa e complementar, e muitos profissionais de saúde, né, a gente conversam com a gente dá as orientações no que diz respeito a você está habilitado a um trabalho de massa pós-prática, ou seja, para ajudar ele a entrar no estado de relaxação. Isso é uma área super positiva, uma vez que você está no atendimento clínico, você está numa aula individual com ele. Mas nas aulas guiadas e coletivas, isso é interessante, porque esse ponto que a Thaís coloca na questão do flow uma vez que eu ensino uma série para essa turma entende essa série, adapta a série a cada corpo e pratica com autonomia, ele vai gerar prazer nessa autonomia, ele gera uma organização de toda a qualidade tônica, controle na ventilação, e então aquela sequência postural que é montada, aquela orquestra de sequências posturais, cujo nome agora, que é feita, aquela partitura de movimento, ela vai fazer o quê? Ela coloca a pessoa no estado de flow, aterrada ao presente, sendo que o processo respiratório ele tem que estar ali constante. Por quê? A prática, ela organiza o tônus para, em determinado momento, fazer o quê? Regular o eixo de estresse, levando o sistema na homeostase. E aí, quando ele está ali no processo meditativo, ele está o quê? Ventilação induzida, plena, e ele está apto depois a uma qualidade de relaxação, que faz toda a diferença quando eu estou falando de sistema imunológico. Então, hoje, a gente conseguir olhar isso é uma coisa muito bacana, e o legal é que, assim, quando a gente entende que o sistema de fáscias é o conector desse universo, do trabalho de construção de tônus para esse trabalho de relaxação de tônus, isso daí faz assim um salto para a gente entender a prática com outros olhos. Eu acho que outra observação também, né, que o Léo fez, eu acho que o yoga tem essa coisa de trabalhar a respiração, né, dentro do yoga educativo nós temos vários educativos respiratórios,
né, que a gente ensina para os alunos, né, passo a passo, que tipo de respiração a gente pode usar, adequando para cada asana e qual a qualidade dessa respiração que a gente precisa para esse movimento, o que vai trazer uma consciência para aquele momento. Não, eu tenho que respirar dessa maneira, eu tenho que respirar tantas vezes. E, inclusive, trabalhar as pausas respiratórias, né? Em quanto tempo eu inspiro, em quanto tempo eu expiro, inspiro e faço uma pausa na inspiração, eu faço pausas na expiração. Então, a gente está o tempo inteiro induzindo ao aluno a trabalhar essa autonomia do trabalho respiratório, trazendo foco para o momento presente, né? Além de trazer a questão da oxigenação, da ventilação pulmonar, né, trazer a consciência para aquele momento, né? Então, quando a gente fala que dentro do yoga a respiração tem que estar o tempo todo sendo trabalhada, o nosso objetivo da prática, né, é o trabalho respiratório, a gente está falando que é muito mais do que o asana, do que a postura ou que o movimento, né? É a gente trazer a pessoa para o momento presente, porque a respiração é um trabalho autônomo, né? Mas quando você exige determinados padrões para sua respiração, né, você tem que estar focado, você tem que estar presente. E aí a gente começa a perceber, né, os nossos pensamentos, e quando o Maurício fala, né, que a gente aprende uma certa autonomia nesses padrões de movimentos, né, nessa partitura de movimento que eu decoro, né, eu consigo trazer emoções, eu consigo trazer uma boa sensação. Poxa, eu estou melhorando, eu estou aperfeiçoando esse movimento, eu estou sentindo mais fluido. Você vai trazendo bons pensamentos e boas sensações para aquela prática, né? Desenvolve, se ela inicia sem ter muito prazer naquela atividade, né? Porque é aquela história, a pessoa que tem artrose ou que está muito enferrujada, né? O médico manda lá para a prática de yoga, ela às vezes vai chegar lá meio desanimada, mas ela vai sair da prática feliz da vida, porque ela começa a se perceber, ela traz a cabeça dela, os pensamentos para o momento presente, para a respiração. Né? Então, eu acho que é super pertinente o que você fala, né? Essa colocação sua também foi brilhante, mais uma vez aí, Mari. A primeira vez que a pessoa começa, primeiro, ela está tendo muito mais um input proprioceptivo, porque ela está aprendendo o movimento. E pensando a nível cortical e subcortical, sistema límbico principalmente, a amígdala cerebral, que está muito relacionada a coisas ruins, entre aspas. A amígdala é medo, todo mundo fala isso, né? Mas a amígdala não ativa só no medo. A amígdala ativa toda vez que a gente vai vivenciar algo pela primeira vez. Primeira vez. Sim. A partir do momento que a gente vai conhecendo, a gente vai deixando a propriocepção de lado, a gente vai inibindo a amígdala, que realmente está ligado a várias coisas negativas, não só isso, mas a experiências novas e outras coisas mais, a gente começa a automatizar o movimento e passa, a partir daquele momento, a vivenciar muito mais a interocepção, os benefícios que aquele exercício está nos trazendo. E aí cabe ao professor, no meu modo de ver, de conduzir o aluno para ele entender isso. Porque o que ele vai sentir mais para frente, possivelmente, vai ser muito melhor ainda do que muito melhor nesse primeiro momento. Porque ele vai largar a propriocepção de lado, né? Isso eu acho brilhante, né? Assim, do nosso trabalho, né, enquanto professor, enquanto instrutor, né, de pesquisar, de estudar, para tentar encontrar essas chavinhas que a gente pode oferecer para o nosso aluno, né? Porque inicialmente você dá a chave na mão dele. E aí o aluno, daqui a pouco, está abrindo sozinho as portas que ele precisa. Né? Da flexibilidade, das boas emoções, das boas sensações, né? De uma respiração melhor, né? Porque tudo... E aí o sistema todo trabalha melhor, né? A pele melhora, o cabelo melhora, o intestino melhora, as vísceras, as emoções... Né? Então, eu acho que quando a gente fala que o professor, o sono, né? A dor melhora, né? Que hoje em dia, né? Eu acho que é o top 10 das pesquisas, é como melhorar a dor do ser humano.
né? E eu acho fundamental as pesquisas em cima, e eu acho que o mais legal disso tudo, né, que a gente precisa trazer para os nossos professores de yoga é exatamente isso. Você não precisa se tornar um super pesquisador, mas você tem que estar nesse caminho de conhecimento, de busca, de estudar, de tentar trazer para esse aluno porque cada aluno também é um aluno, né? Então, você trazer de vários lugares como ele mesmo acessar o seu próprio corpo, o seu próprio eu, as suas próprias emoções, né? Esse que eu acho que é o grande barato do nosso trabalho, assim, do Portal Yoga Educação, quando a gente fala de levar o autoconhecimento, é isso, é possibilitar que cada um tenha as suas chavinhas ali para quando precisar, né? E os instrutores têm esse papel, né? A gente está aqui para isso, para fornecer essas chaves para os alunos, né? Muito bacana. Eu acho que o nosso tempo, a gente deve ter mais uns 5 minutos, 6 minutos. É isso que eu estou dando uma olhada aqui. A gente tem aqui uns 5 minutos. Léo, deixa eu te fazer então uma última pergunta. Você como pesquisador, onde você acha que essas pesquisas recentes vão levar a gente em termos de compreender corpo, emoção e a alma? Sim, boa, boa. Na verdade, sem entrar em nenhum cunho religioso, não é a ideia disso agora, né? Quando a gente vai apanhar um início e resgatar ainda mais um início, uma essência da formação do universo, do indivíduo, a gente começa sempre pelo primeiro elemento, energia. A energia que eu estou falando aqui agora não é algo sobrenatural, eu estou falando simplesmente de uma energia, né? E a energia, ela começa a se arranjar de uma forma que ela se transforma, ela vai se transformar em átomos, né? São os átomos, na verdade, os átomos formam a energia, né? Eles têm uma energia própria que vem de um movimento, tudo tem relação com o movimento do núcleo dele, do próton, com os elétrons que circundam esse núcleo. Uma organização dessa energia constitui a matéria. E a matéria ela vai se diferenciar em duas, inorgânica e orgânica. Eu estou lá no início da vida, na formação do planeta, na verdade, né? Da matéria, e depois ela se organizando, formando moléculas inorgânicas e orgânicas, e aí essas moléculas vão se juntando, formando substâncias. Até então, Márcio, não tem vida. Maurício, desculpa, Maurício. Até então não tem vida. Até então não tem vida. A partir do momento que essa organização de matéria se organiza com um núcleo e ela passa dentro desse núcleo a trazer informações que possibilitem a ela reproduzir, multiplicar e também aumentar a sobrevivência dessa organização, passa-se a se ter aí, passa-se a ter a primeira forma de vida. E aí a gente começa a pensar em algo além. E depois que a gente morre, isso acaba? Possivelmente não. Essa energia que está condensada em forma de matéria, que tem vida, ela volta para o sistema. E ela volta no sistema. Então, na verdade, se o corpo está bem, a mente está bem. Se a mente está bem, o corpo também está bem. É uma dualidade. E automaticamente, todo esse arranjo material e energético do corpo, possivelmente também estará muito melhor. Eu falo uma coisa para a gente fechar, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu gosto muito de falar isso. A morte é a única certeza da vida. Morrer todo mundo vai. O medo não tem que ser da morte, o medo tem que ser do sofrimento. Porque sofrer não faz parte da vida. Morrer sim, sofrer não. A gente pode morrer sem sofrimento. Então o que a gente tem que buscar é uma qualidade de vida nessa integração de moléculas que eu tenho no meu corpo.
porque isso continua. Independente para onde vai, não é o questionamento disso aqui, mas essa rede de arranjo, ela mexe, move e muda o tempo todo. Então, o que a gente precisa é manter isso bem, energeticamente, fisicamente, e aí a gente tem ferramentas maravilhosas para isso, né? Sem entrar num contexto pós-vida, mas se preparando para ela, sabendo que a morte é simplesmente o destino de todo mundo, né? Isso aí. É isso aí, a alma continua. Eu creio também, né? Eu creio, mas sem querer entrar em crenças pessoais. Sem querer entrar em crenças. Eu acredito muito também, mas eu tentei colocar de uma forma completamente física isso, né? Sem entrar em conceitos em conceitos religiosos. É brilhante, Léo. Olha, super gratidão. A gente sabe que daria papo aí de horas ainda para a gente conversar. As pessoas que fizeram algumas perguntinhas, a gente pode, de repente, depois colocar lá no Insta, se vocês quiserem mandar fechadinhos, ou a gente pode criar um post e responder lá. Não vai Quem dar quiser tempo. pode me perguntar pessoalmente também. Eu Pode mandar para o Léo, entra lá no canal da Befácis, do Léo. Eu mandei uns artigos para o Maurício. Eu vou mandar, Maurício, 2 artigos para você publicar para o pessoal aí, que é a respeito de respiração, padrões respiratórios alterando áreas do cérebro. Eu vou mandar Léo, 2 para você agora aí, para você disparar para o pessoal aí também. A gente vai precisar encerrar porque faltam 5 segundos. Então, gratidão.